Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder. E nesta noite, nosso convidado é o prefeito eleito de Ibiporã, João Coloniesi. Prefeito eleito, seja bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. O senhor foi eleito com 57,91%, quase 58% dos votos da cidade de Ibiporã, depois de 5 mandatos de vereador. Era uma vontade de ser prefeito ou isso chegou naturalmente? Eu acho que a política ela tem que fazer parte da vida de todo cidadão. Eu, inclusive, como vereador, tive um projeto lá, existe até hoje, Vereadores Mirins, que é para criar já no jovem o interesse pela participação na sua comunidade. A vocação pela cidadania, né? Que o nosso povo brasileiro, de uma maneira geral, não tem vocação por cidadania. Ele cobra muito por direitos, mas faz muito pouco pelos deveres. Então eu acho que nós temos que mudar o perfil da nossa população. Eu entendo que todo cidadão tem que ser político, tem que participar da política, porque só a política muda os políticos. Então não tem outro caminho de mudança. Então eu entendo que nós devemos dar a nossa contribuição. E fica aqui um desafio aos meus ibiporaenses. Vamos participar mais, vamos chegar junto da política, vamos participar dos debates nos partidos, vamos nos colocar à disposição da política. O cidadão, eu sou comerciante e não posso participar, eu tenho minha atividade, não posso me dedicar à política. Então ele foge. E as prefeituras hoje, tudo tem conselho para tudo, né? Tem conselho da saúde, conselho da merenda, conselho administrativo, tem conselho para tudo. Você não acha pessoas nem para participar dos conselhos. Então é um chamado que nós temos que fazer para a população, tem que se dedicar mais à política. Ao mesmo tempo, como o senhor coloca, as pessoas têm que participar, mas ao mesmo tempo que é necessária essa participação, hoje há uma rejeição à política a nível nacional. Claro que existem motivos para isso, a gente abre o noticiário, os jornais ou o noticiário e percebe esses motivos. É um desafio hoje administrar uma cidade fazendo as ações administrativas e ao mesmo tempo fazendo a política com uma população refratária à política? Claro que é um desafio, claro que é. Por outro lado, eu entendo que o eleitor nessas eleições, ele votou muito no não político. Apesar de eu ter 5 mandatos, a minha imagem é como o João lá do banco onde eu trabalho, né? Um cidadão de Ibiporã, que a pessoa conhece. Eu não tenho a imagem no cidadão como político. Eu tenho a imagem como um cidadão, como alguém que participa da comunidade, alguém que está preparado para assumir esse cargo. Então, e essas eleições mostraram que existia uma rejeição muito grande em relação ao político. Você tem razão, procede a sua pergunta. Nós percebemos, por exemplo, que caíram os votos. Em Ibiporã, que cresceu o colégio eleitoral, caiu o número de pessoas que foram votar. Então o coeficiente eleitoral para vereador, que na eleição passada, essa eleição foi 200 e poucos votos a menos. O coeficiente eleitoral, mesmo aumentando o número de eleitores, mesmo a cidade tendo crescido nesse período mais de 5 mil habitantes, caiu o número de pessoas que foram às urnas. Então isso mostra que a população está descontente com o cenário político, está descontente com os políticos. E é um cenário que tem que mudar. A gente espera que as coisas mudem em Brasília, né? Porque o que comanda o país, a centralização dos recursos no governo federal, limita muito as ações dos prefeitos. Nós temos que fazer uma reforma tributária a nível nacional. Não vai ser o prefeito que vai fazer reforma tributária, mas é um caminho que tem que ser seguido. É inadmissível o governo central ser o gestor de mais de 55% a 60% dos recursos dos impostos, enquanto o Estado fica com 20 e poucos por cento e o município com cerca de 15%. Então, se o problema está lá no município, se é o prefeito ou os vereadores que absorvem as primeiras necessidades do cidadão, seria interessante que a maior parte dos recursos estivesse na mão dos prefeitos. Então os prefeitos têm que ficar mendigando recursos para deputado, para governo federal, para governo estadual, para fazer as realizações que precisa no seu município. Então acho que tem que existir aí uma mudança no bolo tributário, na divisão do bolo tributário. Esse assunto é claro da sua área, o senhor é economista, né? Além de servidor da Caixa Econômica, também é economista formado pela Universidade Estadual de Londrina. Esta questão da reforma tributária teve uma novidade nesta última semana, que é a indicação do também economista e deputado federal Luiz Carlos Rauli para a relatoria, como relator
desta proposta de mudança da reforma tributária. O senhor, como economista, acredita que isso vai chegar a um bom termo? Até porque, faça aqui uma justificativa, a população, quando fala em reforma tributária, quer pagar menos impostos, mas os entes federados, União, Estados e municípios, precisam arrecadar mais. Como fazer essa mágica? Olha, é uma mágica que não existe, né? Acho que não tem um Copperfield aí para resolver esse problema, não. O Raul é muito experiente nessa área tributária, inclusive é um dos líderes do Congresso Nacional na área tributária, né? A questão das microempresas, muitas coisas já foram feitas com ações do próprio Raul. Então é um orgulho para a nossa região ter o Raul como deputado e fazer parte desse importante trabalho de discussão desses assuntos. Mas não é o deputado que vai resolver, aí tem que chamar as federações, as indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Brasil inteiro, os empresários. Tem que discutir isso num conjunto de soluções, tem que buscar um conjunto de soluções. Não se resolve com uma varinha mágica, não se resolve com uma varinha mágica. Os governos precisam equacionar o seu quadro de funcionários. Existe a gente percebe um inchaço da máquina pública. Então você tem que, você tem que ajeitar o serviço de forma que ele fique mais funcional também. Isso vale para os prefeitos, para os governos estaduais e para os governos federais. Eu, por exemplo, que fui eleito agora, vou assumir dia 1º de janeiro, a grande demanda que está acontecendo para mim hoje é a busca de emprego. As pessoas acham que porque eu vou assumir como prefeito, que eu vou ter uma carteira de empregos para oferecer para a população. E eu não tenho. Eu tenho algumas pessoas chaves que vão ter que ser colocadas na administração, até para auxiliar o próprio prefeito no gerenciamento da cidade, que o prefeito é o grande gestor da cidade. Ele tem que gerir a parte política, a convivência política, e tem que fazer a gestão financeira da cidade. Para isso ele precisa contar com pessoas preparadas, com pessoas que conhecem a realidade da cidade, com pessoas que vão auxiliar nesse serviço. Então é importante que o município tenha mais recursos. Eu espero que na discussão lá no Congresso, através do deputado Raul, que já foi prefeito, que entende o anseio dos prefeitos, que nessas discussões nós tenhamos lá uma mudança no perfil da distribuição do bolo financeiro. Eu espero que isso aconteça. Sem isso pode em prol dos municípios. Sem isso pode ser que o ano que vem seja um ano muito difícil. Aliás, de qualquer forma será muito difícil. Eu acho que todas as prefeituras já estão no limite, né, dos seus orçamentos, todas estão com dificuldades. A questão da crise econômica que se instalou no país nos últimos tempos agravou as arrecadações, a arrecadação das empresas, agravou a situação das empresas. O agravamento da situação econômica das empresas agrava outros setores que o prefeito tem que tomar conta. Por exemplo, a área social, existe muito desemprego na cidade, então tem muitas pessoas passando necessidade nas cidades, não é só em Biporã. Cidades grandes, aqui na nossa região metropolitana, Londrina, Cambé, Biporã, Rolândia, é mais grave o problema do que nas pequenas localidades. Então a crise econômica, ela não é só uma crise econômica, ela acaba se tornando uma crise social, uma crise política, uma crise generalizada. Então o que nós esperamos, o que eu espero, é que venha aí uma recuperação. Alguns setores da economia, alguns empresários com quem eu tenho conversado, já têm se manifestado dizendo que está percebendo uma certa melhora. Então nós vamos acreditar que essa melhora, que ela venha, que ela realmente aconteça. Eu acredito nisso. E tomara que aconteça realmente. Eu acredito nisso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o prefeito eleito de Biporã, João Coloniesi, aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o prefeito eleito de Ibiporã, João Coloniesi. Prefeito, ou prefeito a partir do dia 1º de janeiro, o senhor já falou da questão do emprego, que é uma das grandes demandas da cidade. Além da questão da geração de empregos, até porque isso é praticamente uma voz corrente em todo o país, quais são as demandas, quais são as grandes necessidades ou os grandes desafios que a cidade de Biporã aguarda e que o senhor vai ter que realmente se dedicar a eles? Olha, a questão do emprego agrava outros setores, como eu já disse aqui, que é a questão social, né? Então a questão social vai ter que ter um olhar carinhoso da administração
a nossa Secretaria de Assistência Social vai ter que merecer uma atenção especial, porque a sobrevivência afeta a dignidade das pessoas. Então esse é um ponto que nós vamos ter que trabalhar muito em cima e urgente. E Biporã é uma cidade que cresce a cada ano, cerca de 1.000 pessoas a mais na cidade, então as demandas vão surgindo ano a ano, e por mais que um prefeito faça, por mais que um prefeito realize, ele não consegue jamais deixar uma cidade pronta. Então a gestão que está terminando lá do prefeito Zé Maria, muitas construções foram feitas, uma grande gestão, mas tem muitas demandas ainda que a população tem cobrou durante a campanha e acreditou na nossa proposta de poder fazer essas transformações. A questão da malha viária, por exemplo, em alguns bairros, precisa ser olhado com muita atenção, né? Nós temos lá Vila Esperança, Vila Ribeiro, Jardim John Kennedy, Residencial Tupi, Terra Bonita, na questão viária. Precisa ter investimento na questão da recuperação das vias públicas, das ruas. Existe a questão da educação infantil, creches, bairros novos, que existe a demanda por novas vagas, então precisamos trabalhar logo no início da gestão na construção de pelo menos 2 creches. Então já são demandas que já existem. Biporã tem um parque industrial instalado, nós vamos dar continuidade à atração de novas empresas. Biporã acabou se tornando um atrativo natural para as empresas, pela localização geográfica, próximo de Londrina. Então, Londrina influencia toda a região norte do Paraná. Londrina você tem facilidade de aeroporto, né, locomoção, você tem um centro médico respeitado. Então, Ibiporã, Rolândia, Cambé, acaba sendo um atrativo natural para empresários e para investimento. E nós vamos continuar dando ênfase a isso, porque isso gera recurso para o município, gera renda, e é com dinheiro, é com renda, é com receita que o prefeito consegue enfrentar os problemas da sua cidade. Mas nós temos lá uma área muito grande que nós vamos ter que brigar com o governo do estado para a construção de um colégio de 2º grau. Nós temos uma região com cerca de 7 a 8 mil habitantes que não tem um colégio de 2º grau. Então você veja bem, todos esses alunos têm que ser transportados para outras regiões. Então isso é uma demanda, não é responsabilidade do prefeito, mas é uma demanda que o prefeito tem que ir atrás do governo do estado, porque é dele essa obrigação, e nós vamos mostrar para o governo Beto Richa que ele tem que fazer essa escola urgente, porque a cidade cresceu. Uma região de 7, 8 mil habitantes é maior do que cerca de 150 municípios do Paraná, tem população inferior a 7 mil habitantes. Então é uma região muito grande que precisa ser atendida. Então essas são as primeiras demandas. Nós fizemos uma campanha sem propostas mirabolantes, então não existe um carro-chefe da minha campanha. O carro-chefe nós já disse em outras oportunidades, nós não vamos fazer um governo de ruptura. Não vou chegar lá dia 1º de janeiro e dizer, Ibiporã agora é outra. Isso não existe, né? Então é uma continuação das obras que o Zé Maria deve deixar para nós continuarmos, é uma gestão sem ruptura. Existe um quadro de funcionários preparado na Prefeitura de Ibiporã, então nós vamos contar muito com o apoio dos próprios servidores municipais na execução das tarefas que nós nos propusemos a fazer. Eu sempre, como vereador, disse em outras ocasiões que um município ele tem que andar sozinho, sem a figura do prefeito, sem a figura do secretário estar lá na pasta. O município tem que continuar. As escolas têm que funcionar, a Secretaria de Obras tem que funcionar, a Fundação Cultural tem que funcionar, a Secretaria do Trabalho tem que funcionar, a Secretaria de Saúde tem que funcionar, sem a presença do prefeito ou do secretário, porque existe um quadro preparado para isso. Então nós vamos ter que dar uma atenção especial ao servidor, porque é dele a tarefa de fazer. A tarefa de fazer a gestão não é do prefeito. O prefeito é o gerente de tudo isso, né? Então a minha equipe, a equipe que nós vamos montar, serão os gestores, serão os gerentes, serão aqueles que vão focar a administração ou para uma área ou para outra. Mas quem executa o trabalho, efetivamente, é o servidor. Então o servidor tem que ter um olhar com carinho, ele tem que sentir confiança na administração, ele tem que saber que o prefeito que está lá é parceiro dele na execução das suas tarefas, e é isso que nós esperamos do servidor. O servidor é o grande executor do sucesso de uma administração.
E ainda mais essa administração que é só para 4 anos. Muitas pessoas não sabem ainda que não tem reeleição. Meu mandato não tem reeleição. Então é um mandato de 4 anos. Eu não posso começar errando em 1º de janeiro. Então eu tenho que começar acertando já, porque se eu começar errando eu não vou ter tempo de corrigir depois. Então eu tenho que fazer uma administração assertiva. A transição do governo Zé Maria para o seu futuro governo já começou? Ainda não. Nós queremos crer que o processo eleitoral em Biporã ele foi um processo atípico. E isso causa alguns desarranjos que nós estamos deixando a poeira baixar, até porque, é lógico, quando você disputa uma eleição polarizada com 2 candidatos, sempre tem os mais exaltados de um lado e os mais exaltados do outro. Então, depois de passar do pleito, é interessante que isso se acalme, né, porque a população é uma só. Nós temos que continuar convivendo com todos, seja de uma cor partidária ou seja da outra. A cidade é uma só, então nós estamos acalmando os ânimos. Eu acho que brevemente nós estaremos conversando com o prefeito Zé Maria, no sentido de permitir a instalação de uma equipe de transição, até para colher informações dos projetos que ele ainda tem em andamento e que não vão ser concluídos até o dia 31 de dezembro, precisam ser continuados na próxima gestão. Às vezes algumas propostas que nós teremos para o ano que vem, porque o orçamento que eu vou pegar em 2017 é um orçamento elaborado pelo prefeito que sai. Então o orçamento que eu vou fazer a gestão do ano que vem é um orçamento que está sendo aprovado ou já foi aprovado lá na Câmara, que é esse orçamento que eu vou ter que trabalhar em cima dele. Então é um orçamento deixado pelo prefeito Zé Maria. Então é preciso que haja essa conversa, sim, mas ainda não começamos isso. Mas tem tempo. Biporã é uma cidade organizada, uma cidade pacífica, um povo bom. Tem tempo de fazer esse trabalho e eu confio nisso. Eu acho que não teremos problema nessa transição, não. A gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho eu volto a conversar com o prefeito eleito de Biporã, João Coloniesi. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o prefeito eleito de Biporã, João Coloniesi. João, você foi vereador 5 mandatos e sem Câmara de Vereadores, prefeito não governa ou não governa bem. Como vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores? Olha, eu acho que vai ser muito tranquila. Até porque pela minha longa convivência na Câmara, a gente consegue entender do outro lado o que o vereador sente de angústia em relação ao prefeito, né? Então isso facilita o trabalho, agora eu, prefeito, o relacionamento com a Câmara. Um ponto é esse. Outro ponto é saber que a maioria da Câmara eleita é uma Câmara que esteve comigo na campanha. Então já tenho proximidade diretamente com 6 dos 9 vereadores que foram eleitos na minha legenda. Independentemente disso, os outros 3 vereadores são meus amigos pessoais. Então eu não vou ter dificuldade nenhuma de relacionamento com a Câmara, até porque, vindo do Legislativo, entendo que será fácil o relacionamento com a Câmara, porque a Câmara, o vereador, ele tem aquela angústia pequena, né, que é o cidadão cobra dele, às vezes, um atendimento mais urgente na área da saúde, cobra dele um quebra-mola, que a legislação já não permite mais ser feito, cobra uma roçagem, cobra um buraco, cobra pequenas coisas. E o vereador ele quer ser atendido nessas pequenas coisas. Então eu acho que nós vamos ter que dar uma atenção especial para os vereadores, porque isso leva até o prefeito a demanda urgente da comunidade. Então a demanda urgente da comunidade vem via vereador. Então o prefeito que sabe ouvir os vereadores vai acertar na sua gestão, porque vai atender rapidamente a população. E chegando uma demanda, eu prefeito, posso reagir rapidamente, até falando com o próprio cidadão que levou a demanda para o vereador. Então isso facilita o trabalho, eu não vou ter problema nenhum com a Câmara, eu tenho certeza disso. E também isso não significa uma dominação sobre a Câmara, longe disso, porque não é o meu perfil. Eu quero que a Câmara seja parceira da gestão, que seja colaboradora da gestão, que seja proativa, que trabalhe em prol de Biporã, né? Que leve demandas possíveis de serem executadas, porque a população tem hora que viaja também, você não pode dar vazão a isso. Então você tem que ser firme na gestão e eu espero que os vereadores também sejam firmes
E tem coisas que podem ser feitas, tem coisas que não podem ser feitas. Então nós temos que ter sempre uma conversa franca e focada. Gestão é gestão, campanha política é campanha política, né? Não tem como separar as duas coisas, mas tem como distinguir as duas coisas. Então a gestão, ela tem que ter foco na gestão, tem que ter foco no orçamento, tem que ter foco nas prioridades. Uma gestão tem prioridades. Então, e isso tem que ser dito para os vereadores. Olha, a prioridade da gestão é essa, essa e essa. Vamos trabalhar em cima disso. Aí conforme você vai executando isso, você vai criando outras prioridades. O mandato de 4 anos, as prioridades urgentes, elas estão acontecendo agora, mas daqui a 1 ano serão outras. Então você tem que estar atento a isso e fazer o seu orçamento, como o próximo orçamento eu vou fazer meu orçamento, fazer o seu orçamento do ano 2018 baseado na necessidade que você tem, que você vai colhendo durante o ano, né? As dificuldades financeiras podem fazer com que esse mandato, o próximo mandato, não só do senhor na Prefeitura de Ibiporã, mas de todos os prefeitos, seja um mandato mais realmente de gestão do que de muitas obras? Ah, com certeza, com certeza. Ibiporã está encerrando um mandato de muitas obras. E muitas obras coloca muita responsabilidade no que vai assumir. Eu tenho que colocar essas obras em funcionamento. Então essa já é uma preocupação que nós vamos ter já no início do mandato. Colocar as obras que estão sendo entregues em funcionamento. Isso já vai demandar recursos, vai demandar despesa. Então fica aqui uma preocupação para o ibiporaense. Para encerrar essa entrevista, quero agradecer a sua presença aqui, desejar uma ótima administração frente à cidade de Ibiporã. Que mensagem o senhor diz para a população de Ibiporã? População de Ibiporã, primeiramente eu quero agradecer a você, Ibiporã, que confiou no João Colonese, que confiou na proposta do João Colonese. Nós fizemos uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha de dizer para o cidadão quem era João Colonese e quem era Beto Bacarin, qual a história que nós tínhamos em Ibiporã e o que essa história pode fazer por Ibiporã. E você confiou nisso, então aqui meu muito obrigado ao ibiporense que confiou na nossa história para nos dar o voto no dia 2 de outubro. E pode confiar em Ibiporã, nós vamos fazer a melhor gestão possível para Ibiporã nesses próximos 4 anos. Muito obrigado à CNT pelo espaço também, de estar aqui, de poder falar diretamente com a nossa população e para toda a região norte do Paraná. Ibiporã é uma cidade acolhedora, uma cidade bonita, uma cidade que quer ter você lá conosco. Obrigado. Obrigado, senhor. Uma ótima noite. Parabéns. Eu que agradeço. Boa noite. O Jogo do Poder fica por aqui. Uma ótima noite para você, uma boa semana. Tchau.